Oi, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Iniciando mais uma aula de biologia e o tema da nossa aula de hoje é anatomia humana. Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula. Deixa eu projetar aqui os slides. Bom, quando falamos anatomia humana e animal também, de maneira geral, né? Comparada. Bom, quando nós falamos de anatomia, nós estamos falando da composição do corpo desses seres. E quando nós falamos da composição desse corpo desses seres, não podemos deixar de falar do sistema esquelético, que contribui principalmente para a locomoção. Nos animais, esse sistema esquelético ele é composto pelo exoesqueleto, como aqui no caso, o exemplo desse gafanhoto, que ele está fazendo a equidise. Ele está trocando a sua muda, trocando o seu tamanho, vamos dizer assim. Quando esses invertebrados da classe insecta, eles vão crescer, vão aumentar de tamanho, eles trocam de muda. E eles apresentam esse exoesqueleto. Esse exoesqueleto é de muita importância para proteção, para locomoção. Então, esse é o esqueleto dos invertebrados, que é em forma de quitina. Nós temos também, para locomoção, nos equinodermatas, que são as estrelas do mar, os pés ambulacrais, que são essas estruturas aqui, que são em formas de sistemas hidráulicos, em que ele trabalha com a projeção de água. Ele contribui com a locomoção das estrelas do mar. Por mais que a gente pense que a estrela do mar é uma estrutura que não tem vida, mas ela é um animal. E ela se movimenta, ela tem toda essa estrutura de locomoção. E outra estrutura, outro modo de locomoção é o movimento hidrostático, ou seja, é um movimento que os vermes apresentam, que apresentam um corpo vermiforme. No caso aqui, o exemplo, eu trouxe o exemplo da minhoca. Hidro vem de água. Então, esses animais, eles vão apresentar uma pressão interna dentro do corpo deles de água, de líquidos, né? E com a movimentação desse líquido, eles vão conseguir estar realizando a sua locomoção. Então, esse é o movimento hidrostático, são esses animais de corpo vermiforme que vão apresentar uma pressão interna maior, com um preenchimento de líquidos no celoma deles, e com a movimentação desses líquidos, eles vão conseguir estar realizando a sua movimentação. E nós temos também o sistema esquelético humano, que é bastante completo e complexo. Nós apresentamos mais de 200 ossos, desde ossos pequenos, como o martelo, o osso do ouvido, que é do tamanho menor, tamanho da ponta dessa caneta, até o fêmur, que pode chegar a 1 metro, dependendo da pessoa, né? Em homens, por exemplo, pode chegar a 1 metro. Então, os ossos do esqueleto humano, ele é de fundamental importância, não só para a locomoção, mas como também para a proteção. Nós temos aqui os ossos da caixa torácica, que eles vão proteger os órgãos moles e sensíveis, como o pulmão, como o coração, que são órgãos, todos os órgãos do nosso corpo são vitais, mas são órgãos extremamente sensíveis. E esses ossos da costela, eles são esse escudo para esses órgãos sensíveis. Nós temos também a caixa craniana, que protege o nosso cérebro também, que é um órgão extremamente sensível e extremamente importante, como todos os outros, né? Mas o cérebro, por estar em uma região, a cabeça, que fica mais exposta, né, principalmente a pancadas, a caixa craniana protege o cérebro
de impactos. Aí nós vimos, né, nas nossas aulas, que nós temos os tipos de ossos, que são os ossos longos, os ossos porosos, que vão estar absorvendo o impacto, e na cabeça nós temos esses dois tipos de ossos que absorvem os impactos. Nós temos também a coluna vertebral, que além de dar sustentação, ela protege o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ó, vocês podem estar observando aqui que nós temos o sistema nervoso central ligado diretamente ao cérebro e o periférico que vai para as extremidades do corpo. Aí nós temos os tipos de ossos, que são os ossos longos, que são esses ossos do braço, da perna, da coxa, né? Os ossos curtos, que são os ossos da mão, os ossos planos, que são ossos únicos, que são ossos da escápula, esses ossos aqui das costas, e os ossos irregulares, que eles não apresentam um formato único, como é o caso da coluna. Nós temos também os ossos pneumáticos, que são aqueles ossos que apresentam uns furinhos, como se fosse aquele chocolate soufflé, que tem aqueles furinhos dentro. Então, os ossos pneumáticos, eles são muito parecidos com o chocolate soufflé, só que eles têm a capacidade de estar realizando o armazenamento de ar, a troca de substâncias com o ar. Os ossos irregulares, como nós já vimos da coluna, né? A nossa coluna ela tem ossos de tamanhos menores até tamanhos maiores, tamanhos menores que vai do pescoço até tamanhos maiores que vai até a nossa região da cintura, né? E a articulação. Se não fossem as articulações, nós seríamos extremamente robôs, andaríamos duros, iguais robôs. E as articulações são como se fossem encaixes entre os ossos para dar essa maleabilidade. Então, nós temos bastante articulações, por exemplo, aqui nos dedos. Nós temos essas articulações que protegem dá esse movimento, protege o osso para não ficar causando atrito, osso com osso, né? E nós temos um líquido sinovial, que é um líquido que tem principalmente na região do joelho, região de que a gente fala que a pessoa com a idade, com o tempo, ela vai perdendo esse líquido. E esse líquido sinovial, ele é um líquido que ele também nutre essa cartilagem. Então, esse líquido sinovial, ele é de extrema importância para essa região de articulação. Aí nós temos também o sistema muscular, o movimento muscular, que de nada adianta ter ossos se não tem músculo. O músculo que vai dar a principal característica da movimentação. Os músculos estão ligados aos ossos, ó, vocês podem observar aqui, por exemplo, nós temos aqui o osso do braço, a ulna, o rádio, e ligado a esses músculos, nós temos, ligado a esses ossos, nós temos aqui na região mais superior os bíceps e os tríceps, que os marombados, né, gostam de estar malhando essa região para ficar mais evidente. Então, esses músculos, a gente fala que eles trabalham em contração de agonismo e antagonismo, ou seja, por isso que o nosso corpo, mesmo quando a gente contrai e a gente relaxa, a gente perde, a gente tem um gasto energético. Por quê? Ó, quando a gente fala de agonismo, a gente fala de contração. E quando a gente fala de antagonista, é contrário, é relaxamento. Então, por exemplo, quando acontece a contração do bíceps, o tríceps relaxa, ele está em antagonismo. Quando nós temos o relaxamento do bíceps, nós temos a contração do tríceps. Por isso que nós temos um gasto energético, mesmo quando
em exercício físico, mesmo em relaxamento, você emagrece. Por isso que falam, faz musculação, que a musculação emagrece também. Por isso, porque você mesmo relaxando o músculo, você está tendo um gasto energético. Sistema respiratório. Bom, nós somos organismos aeróbicos, nós precisamos do oxigênio para sobreviver, e não só os seres humanos, os animais de maneira geral, né? Mesmo os animais aquáticos, eles precisam do oxigênio para sobreviver. As plantas também respiram. Apesar da gente ter aquele equilíbrio balanceado, né? Que nós respiramos oxigênio, liberamos gás carbônico, e as plantas utilizam gás carbônico para realizar a fotossíntese, e durante a fotossíntese liberam oxigênio, as plantas também utilizam oxigênio para respiração. Então, nós temos esse equilíbrio também. Ó, os peixes, eles utilizam o oxigênio, a respiração dos peixes é através das brânquias, então é respiração branquial. Aí nós temos os diversos tipos de respiração. Primeira respiração, anotem aí. Os peixes, né, dos animais aquáticos, nós temos a respiração branquial, que fica, no caso dos peixes, quando vocês abrem aquele opérculo do peixe, vocês observam tudo vermelhinho aqui, que vocês chamam de guelras, né? Na verdade são brânquias. É ali que são os pulmões, entre aspas, do peixe, né? Por ali que ele respira. Então, as brânquias que vão ser responsáveis por estar realizando as trocas gasosas desses animais. Já nos insetos, o outro tipo de respiração, a respiração traqueal, que acontece nessa região do corpo deles, e é um tipo de respiração rápida também, que consegue estar realizando também as trocas gasosas, está realizando a troca de oxigênio por gás carbônico, né? Nós temos também no caso aqui é uma anélida, uma minhoca. A respiração cutânea, que é feita pela pele. Normalmente esse tipo de respiração ela é feita por animais que têm a pele mais úmida, a pele mais gosmenta, né? Porque esse oxigênio, esse gás, esse oxigênio, ele precisa realizar uma difusão e ele precisa passar pela pele. Então, nós temos outro tipo de respiração, a respiração cutânea. E nós, seres humanos, né, os vertebrados, a maior parte dos vertebrados, que a respiração é do tipo pulmonar, que nós temos a hematose, pode aparecer também na prova de vocês por esse nome hematose, que é a troca gasosa, em que nós temos os alvéolos, que vai realizar as trocas gasosas. A inspiração, entra oxigênio. Expiração, sai gás carbônico, que é a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Então, esses são os tipos de sistema respiratório e as respirações que nós encontramos. Sistema digestório. Nós sabemos que todo ser vivo precisa de se nutrir, se alimentar, nutrição, para manter o organismo. Nós temos estruturas que contribuem efetivamente para, desde a maceração do alimento até a formação do bolo fecal, que é quando não vai utilizar mais nada, quando a gente acha que não utiliza mais nada, ainda tem, sim, a absorção de água, como é o caso das fezes, né? O intestino grosso. Então, o sistema digestório, ele é composto por um longo caminho que vai desde a boca ao ânus, que quando é a egestão desse alimento, desse bolo fecal, que o corpo não utiliza mais. Então, nós temos várias estruturas. Os dentes, o sistema dentário, que vai contribuir com a maceração do alimento, a saliva, com o amortecimento do alimento, para que ele passe pela laringe.
pelo esôfago de maneira que cause menos atrito para essas estruturas, né, e cause lesões. E também a saliva, ela contribui também para a digestão. A amilase salivar, ela já vai ali na boca mesmo, já está digerindo o amido, por exemplo, o amido que a gente come na batata, no milho, ele já vai estar digerindo aqui na boca mesmo, já acontece a digestão aqui na boca pela saliva. Então, nós temos o sistema dentário que já começa por aqui na boca a digestão. Nós temos o fígado com a vesícula biliar, que vai estar auxiliando a vesícula biliar, no caso, né, a quebrar grandes partículas de gordura do alimento. Quando o alimento ele é muito gorduroso, ele precisa quebrar essa gordura. E a bile, ela tem essa função, emulsificação. É como se fosse uma panela cheia de gordura e você chega com um detergente e pinga o detergente. A bile tem essa função. O detergente não vai espalhar, não vai pegar a gordura e quebrar em pequenas gotículas. Assim tem a função da bile, ela vai quebrar a gordura em pequenas gotículas para ficar mais fácil a digestão. Nós temos também o pâncreas na produção da insulina para contribuir com a digestão de alimentos mais açucarados, né? O açúcar. Aí a gente entra aqui no caso das pessoas diabéticas. E as pessoas com diabetes, elas vão apresentar a deficiência aqui nessa glândula. Ou seja, elas não vão conseguir estar produzindo a insulina para auxiliar na digestão do açúcar do alimento. Por isso que o açúcar fica na corrente sanguínea e acaba causando problemas na saúde desse indivíduo. Então, a pessoa tem que tomar a insulina de maneira sintética. Aí nós temos o intestino. Nós temos dois tipos de intestino. Nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado é o mais longo dele. É onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes. O alimento caminha por ele, por movimentos peristálticos, né? Ah, eu não falei do estômago, né? Aqui não tem o estômago. O estômago tem o estômago também. O estômago, ele vai quebrar esse alimento em partículas menores, né? Em partículas bem menores, aqui o estômago. Partículas bem menores para encaminhar para o intestino delgado, aqui o intestino delgado. Aí, através do intestino delgado, é que vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Tanto que ele pode chegar a 5 metros de comprimento, de tão longo que é. E ele vai caminhando, lembrando que na nossa última aula nós vimos que o intestino delgado é um tipo de músculo liso, lembra? Liso, que ele faz movimentos lentos, peristálticos, involuntários. Por quê? É através desse movimento em que vai sendo empurrado o alimento e através desse movimento também que vai contribuindo para o deslocamento do alimento até o intestino grosso. Saiu do intestino grosso, do intestino delgado, ele vai para o intestino grosso. Já aqui, o intestino delgado já aproveitou todos os nutrientes que tinha disponível. Vai para o intestino grosso, ainda consegue aproveitar. É a água. A água, por isso que quando a pessoa fica muito tempo sem ir ao banheiro, ela fica ressecada, porque é no intestino grosso que vai sugando a água das fezes. O corpo tenta aproveitar o máximo que ele consegue para fazer reservatório. Então, no intestino grosso, ele vai tentar ainda estar sugando a água desse bolo fecal. Então, no intestino delgado é bolo alimentar ainda, e no intestino grosso, bolo fecal. E depois ele é egestado em forma de fezes. Outro sistema é o sistema circulatório. O sistema circulatório, ele é um dos sistemas que consegue abranger todas as partes do nosso corpo. Ele é um sistema incrível, porque eu até faço a analogia, que ele é como se fosse um garçom para o nosso corpo. Ele é indispensável, ele leva coisas boas, ele traz coisas ruins,
e ele, quando ele leva coisas boas, ele leva nutrientes que ele absorveu do sistema digestório. Quando ele traz coisas ruins, ele leva para o fígado filtrar. Então, ele é um funcionário, assim, nota 10 para o nosso corpo. Sistema circulatório, eu comparo ele como um garçom. Ele é indispensável para o bom andamento do nosso corpo e ele abrange todas as partes do nosso corpo. Nós temos aqui, que compõem o sistema circulatório, nós temos dois tipos basicamente assim, de sangue, que a gente pode dizer, né? Um sangue que ele é um sangue venoso e um sangue arterial. Então, já vai um mnemônico para vocês. Venoso vem de venenoso. Quando eu falo venenoso é um sangue que é rico em gás carbônico. Então, esse sangue rico em gás carbônico é um sangue que pode ser tóxico. É um sangue que já foi utilizado pelos órgãos e estruturas do nosso corpo e ele está levando para o rim filtrar. Já o sangue arterial é um sangue vital, é um sangue vermelho aqui, ó. É um sangue vital, é um sangue cheio de oxigênio, coisa boa. Então, quando ele tira um sangue venoso, que é um sangue cheio de gás carbônico, ele já está levando em seguida um sangue cheio de oxigênio para os órgãos e estrutura do nosso corpo utilizar, para se reabastecer. Então, esse é o sistema circulatório. Aí nós temos os vasos, veias, os capilares. O que vai mudar de um para o outro, e as artérias, né? O que vai mudar de um para o outro é o calibre, que é a espessura, né? As artérias são mais calibrosas, os vasos são menos, os capilares vêm de cabelo, porque é da espessura de um fio de cabelo. O que muda de um para o outro é o calibre e a região que cada um consegue atingir. Aí o sistema urinário. O sistema urinário é aquela parte da filtragem. Falou em rim, é filtragem. Filtragem de substâncias que seriam tóxicas para o nosso organismo. Principalmente aquelas substâncias realizadas lá na meiose, na mitose. Lembra que eu falei para vocês? Quando a célula ela se divide, ela produz substâncias tóxicas e elas precisam ser excretadas. Agora nós falamos de excreção. E quem realiza isso? Os rins. Os rins que realizam essa filtragem. Ela tira do sangue esse produto que as células produzem, tóxicas, que poderiam parar os órgãos. Ele tira e joga na urina. Então nós temos dois rins na parte de trás das costas. Há pessoas que conseguem viver com apenas um rim, há pessoas que vivem com só um e parcial do outro e precisam fazer hemodiálise, né? São os casos de hemodiálise. Então, aí é o sistema urinário. O sistema urinário, ele é composto pelos rins, aí vem a bexiga também, que é como se fosse o armazenamento dessa urina, né? Também tem a bexiga que faz parte desse sistema. E nós temos também os ureteres e a uretra, que são os canais que levam os ureteres, que leva do rim para a bexiga, que leva a urina do rim para a bexiga, e a uretra que leva da bexiga para o corpo para fora, para o exterior. Bom, pessoal, é isso. Eu vou parar por aqui a gravação para nossa aula não ficar muito comprida, tá? Na próxima gravação eu venho com a resolução das questões, do simulado. Até lá, tchau, boa aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato. Tchau, até mais.